Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aislan de Geografia, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante com vocês, né? Um assunto um pouco diferente, mas um assunto voltado mais para as práticas pedagógicas, que é justamente a adequação do PPP na nova BNCC, Projeto Político Pedagógico na Base Nacional Comum Curricular. Desenvolver todos esses objetivos eficientes para a escola, ele consiste em um dos grandes desafios dos diretores. O projeto político-pedagógico se insere nesse contexto como um instrumento relevante, capaz de proporcionar a delimitação das metas e também criar ações que construam a identidade do educandário, do aluno, do discente. Em 2017, o governo aprovou a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é um documento que orienta os conteúdos ensinados na educação básica. Com isso, muitos profissionais da área se questionam sobre como fazer a revisão do projeto político-pedagógico segundo a BNCC. Quais mudanças terão que ser feitas nesse documento que rege a unidade escolar? Então, para início, nós temos que saber o que é o projeto político-pedagógico, o que é o PPP. Para a gente começar a entender como adequar o PPP à BNCC, é preciso entender no que consiste o projeto político-pedagógico e os principais critérios que vão sustentar ele. Como você já deve ter percebido, é ele que define a imagem da unidade escolar, contando com uma ação ativa de todos os gestores, professores, alunos, funcionários e familiares. Pessoal, ela é a famosa, né, todo esse grupo de pessoas que eu falei, é a famosa comunidade escolar. Todo mundo que engloba a escola. Com uma interação fortalecida, né, entre os principais atores escolares, é necessário estabelecer propostas que serão executadas em um determinado período de tempo. Basicamente, a cada ano se tem uma reformulação do PPP de cada unidade escolar. Para isso, né, a diretriz elementar é considerar a escola e, por consequência, a educação como um espaço de formação humana, possibilitando um desenvolvimento crítico e também consciente a respeito da sociedade, das formas das relações interpessoais que nós temos dentro desse contexto e também dentro desse ambiente escolar. Lembre-se de uma coisa, pessoal, de que o desenvolvimento do PPP, ele figura como obrigatoriedade escolar estabelecida pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, a fim de tornar a educação democrática, considerando participação da escola, da família e de toda a comunidade na sua criação. Dentro desse contexto, o que esse projeto deve apresentar para a comunidade escolar? Ele tem que apresentar a identificação e missão da escola, a comunidade de atuação, plano de ação, dados sobre os projetos de aprendizagem, funcionamento do relacionamento entre família e também escola, tá? Nós temos também as questões dos aspectos administrativos e financeiros que vão sustentar as práticas escolares. Como é então essa BNCC no PPP? Antes da implementação da BNCC, os planos deveriam ser desenvolvidos segundo os itens listados, né? Esse que eu citei para vocês aí agora, né? No entanto, a Base Nacional Comum Curricular introduz diferentes competências que os alunos da educação básica precisam apresentar ao finalizar a creche e também a pré-escola. Tudo isso, gente, para garantir uma uniformização do ensino, possibilitando um aprimoramento da qualidade educacional e também, gente, na questão de refletir no estímulo do aprendizado e do compartilhamento do conhecimento entre todos os alunos. A BNCC ela foi firmada em dezembro de 2017, né, e divide a educação básica em etapas, o que vai resultar em uma visão mais ampla a respeito da evolução do aprendizado.
A partir da sua homologação, as escolas foram obrigadas a revisar e adaptar os seus PPPs para englobar as habilidades que os alunos devem adquirir ao concluir cada etapa, cada ano letivo, tá? Como seria então a retificação do projeto político-pedagógico? Dentro desse contexto, para que esse projeto esteja de acordo com a BNCC, a escola ela deve estimular o engajamento da equipe docente, discente e das famílias para construir um PPP colaborativo, democrático, abarcando as necessidades reais e as ambições escolares, né, os famosos objetivos. Cada escola tem o seu objetivo, tá? Uma dessas mudanças mais impactantes é a transparência e a comunicação ativa com a família dos jovens. Há também, né, diversas formas de estabelecê-la, tá? Uma excelente alternativa que eu cito para vocês consiste em realizar plenárias que dê voz a todos ou criar um conselho específico para a elaboração do projeto, ou seja, reunir um grupo de pessoas para a realização desse projeto dentro da unidade escolar. Por fim, né, o diretor, o gestor, ele fica responsável por organizar o trabalho e os resultados dos encontros. Ele redige um documento oficial e o divulga a toda a comunidade escolar por meio da distribuição física ou reunião com pais, funcionários e os professores também, alunos acima de 18 anos também têm uma participação muito efetiva dentro do PPP. Com isso, né, você garante o aumento da qualidade de ensino, além do engajamento das famílias nesse período de transição e fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade escolar, né, que é a comunidade formada por professores, alunos, grupo gestor, administrativo e os pais. Isso é muito importante para a escola funcionar, para a escola projetar suas ambições. O que seria então a reestruturação escolar? Como um dos objetivos da BNCC consiste em democratizar a educação, outro passo, né, fundamental é reestruturar o currículo a fim de qualificar o ensino-aprendizado da educação básica. Para que isso aconteça, deve-se avaliar o contexto real da escola e também diferenciar as atividades para uma melhor formação. Olha a importância do currículo. Então, assim, quais são as principais mudanças trazidas pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular? Para que essa revisão e a estruturação aconteçam de forma adequada, é preciso analisar as mudanças que a Base Nacional Curricular traz para então fortalecer a educação básica e o aprendizado singular, né? Nós temos vários contextos, né, sobre essa BNCC e a gente pode citar as preferências às ciências exatas, né, que trata-se, na verdade, numa das principais ações da BNCC, que é justamente reforçar o ensino das ciências exatas na educação infantil, incentivando os alunos a estudar e a entender a construção de gráficos, tabelas, criação de bancos de dados, por exemplo. Olha só a importância da BNCC, como muda todo um contexto da escolarização dentro de uma unidade escolar. Você sai um pouco do tradicional e vem para essa questão atual. Além disso, né, o ensino religioso ele passa a ser optativo e as ciências humanas devem ter foco nos fatos em ordem cronológica, evitando o trabalho dos processos sociais interconectados. Ensino religioso, pessoal, passa a ser uma questão optante apenas. Eu, particularmente, acho que deveria ser praticado dentro das escolas, mas como moral, ok? Competências a serem desenvolvidas, né? Como você notou nessa minha fala, a revisão do PPP, ela se pauta principalmente em considerar quais são as competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver. Justamente para facilitar a compreensão, né, eu vou citar para você aqui algumas das mais importantes dentro dessa construção. Que é o quê? É o entendimento da realidade compartilhada, o uso correto da aprendizagem no contexto social, liberdade para explorar a curiosidade intelectual nas abordagens científicas, criação do senso estético,
justamente potencializando a valorização e o reconhecimento das diferentes culturas e suas formas de manifestação, tá? Nós temos também a utilização do conhecimento na linguagem falada, escrita, em libras, corporal, tecnológica, artística e também a famosa expressão pessoal de cada um, tá? Temos também o conhecimento das tecnologias e suas formas de comunicação e também o emprego da comunicação de forma crítica, ética e também reflexiva. Vamos fazer uma reflexão com esses nossos alunos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, rapidão, sobre alfabetização até o 2º ano, ok? Por fim, né, outra mudança fundamental da BNCC no ensino básico é a exigência da alfabetização até o 2º ano, proporcionando uma educação igualitária e também, pessoal, facilitando o nivelamento entre os alunos. Para que haja uma eficácia nesse trabalho, a alfabetização deve ser o centro das atenções pedagógicas nos 2 primeiros anos, tá? Assim, ela vai fortalecer a construção de diferentes conhecimentos da língua portuguesa e se dá, né, na verdade, um ganho na autonomia e protagonismo frente à sua realidade, né, estimulando a participação em aula e uma maior socialização entre os alunos. A leitura, o domínio da escrita, da fala, isso é importante demais para as crianças que estão formando nesse processo de alfabetização. Para a gente fazer a revisão do projeto político-pedagógico, segundo a BNCC, é justamente necessário considerar vários pontos importantes que eu posso citar algum para vocês, né? Lembrando sempre, né, de ser feito, né, de se realizar uma reestruturação curricular com as competências e habilidades a serem desenvolvidas, de propor ações participativas e democráticas entre família, escola e aluno, e ainda, gente, de ponderar as mudanças trazidas pela Base Nacional Comum Curricular, certo? Pessoal, isso aqui foi, assim, na verdade, um comentário bem interessante sobre essa BNCC, na junção com o projeto político-pedagógico, os documentos que regem a escola. Muito obrigado, professor Aislan, e até a nossa próxima videoaula. Falou!